mensagem desse livro? Qual é o propósito desse livro? Qual é a mensagem que fica desses 5 poemas? O que o texto quer trazer para nós? O primeiro poema, no capítulo 1, ele vai trazer uma palavra bem interessante no início. Ele vai trazer assim, como, e chama a sua atenção no texto, que na Bíblia hebraica é como. Não? Seria, uma tradução do hebraico seria assim, ai de mim, já solitária cidade outrora populosa, ai de mim, como? Então, esse livro é esse choro, esse lamento no capítulo 1. Então, o capítulo 1 mostra a cidade comparada a uma viúva. No contexto da época, queridos, a viúva era aquela desamparada, não tinha nenhum tipo de segurança. Então, era totalmente desamparada. Então, a viuvez aqui comparada, ela mostra que a cidade ficou totalmente destruída, totalmente desprovida de alimento. Então, o texto é um texto chamando o povo, ai de mim. Se você for no capítulo 2, ele vai começar também com como. Como, ou seja, ai de mim, ó Senhor. Esse segundo mostra essa destruição, essa calamidade. Então, no capítulo 1, primeiro poema, ele mostra o choro. Então, aquele choro da alma, aquele choro que vem lá do fundo, do tamanho sofrimento. Mas no capítulo número 2, o segundo poema, ele vai mostrar essa descrição desta calamidade. E começa como? Eu vou só pular o capítulo 3, mas gostaria de levá-lo para o capítulo 4, por 4 poemas. Como que começa? Como se escureceu. Então, o 4º poema, queridos, ele vem mostrando que a cidade gloriosa, está completamente destruída. Completamente destruída. E começa o 4º poema, como? Ou, no hebraico, ai de mim. Então, são lamentos. O capítulo 3, no capítulo 3, nós vamos entender que ele foi escrito na forma de acróstico de 3 em 3 versículos. Gostaria de trazer à sua memória o Salmo 119. O Salmo 119 também foi escrito com as 22 letras do alfabeto hebraico, contudo usando o acróstico de 8 em 8 versículos. Então, também de fácil memorização. O Salmo 119 também foi escrito na forma de acróstico, usando as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, o capítulo 3 também vai mostrar de 3 em 3 versículos, bloquinhos de 3 em 3 versículos, uma letra do alfabeto hebraico. Por isso que ele tem 66 versículos, ou 66 as 22 letras do alfabeto hebraico. O que o capítulo 3, o poema, vai trazer? É muito interessante quando ele fala assim, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Quando nós estudamos o livro de Provérbios, para que possamos entender ainda mais o livro de Lamentações,
Vou pegar um exemplo do livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios, ele usa no livro de Provérbios a sabedoria. E a sabedoria que ele vai usar no livro de Provérbios, ele personifica na figura de uma pessoa. Então ele vai dizer assim, a sabedoria grita nas praças, a sabedoria grita nas praças. Então você vê que ele personificou em uma pessoa o tamanho do sofrimento, do tamanho da sabedoria. Então, no livro de Provérbios ele vai usar, personifica a sabedoria em uma pessoa para que o povo pudesse entender na poesia hebraica como que era a sabedoria. E lá é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Aqui é a mesma coisa. Quem está escrevendo, se você defende que é Jeremias, que escreveu este livro, aqui o sofrimento é pessoal. Pessoal, o sofrimento aqui não são como os capítulos anteriores, os poemas anteriores. Aqui é um lamento individual. Então, antes você vê a personificação, é personificada a Jerusalém em uma pessoa. Aqui no capítulo 3 é diferente. Aqui é tudo na primeira pessoa, Então aqui você vê que este capítulo, este poema é um lamento onde o autor fala em nome da nação, mas fala dele, do tamanho do sofrimento do próprio profeta. Então é um lamento individual. Então capítulo 3, o terceiro poema, é um poema onde o autor desse livro fala em nome da nação, mas personificada na pessoa do próprio profeta. E o capítulo 5, ou o quinto poema, o que nós temos? Nós temos uma oração. Gostaria de deixar com você como que termina o quinto poema, versículos 21 e 22. Ele vai dizer: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, porque não nos rejeitastes totalmente, porque te enfurecerias sobremaneira contra nós outros. Uma oração dizendo: Senhor, tudo que veio sobre nós foi porque descumprimos tudo aquilo que você pediu para nós fazermos. E eu posso trazer à memória aqui o livro de Deuteronômio, o pacto de amor que Deus fez com o seu povo e que o seu povo abandonou. Lamentação, um cântico da alma, um cântico do sofrimento, mas um cântico de esperança. Deus te abençoe. Medite nesse livro. Viva esse livro. Pratique esse livro. Que não seja simplesmente 9 de julho, mas que todos os dias possamos lamentar o nosso pecado diante do nosso Deus, nos convertendo e voltando para Ele. Deus te abençoe.